Atenção, patriotas! O momento que esperávamos, o momento pelo qual oramos e lutamos nas trincheiras da guerra cultural e informativa, finalmente chegou. Uma notícia urge, uma bomba que explode no colo da esquerda mundial e que pode mudar absolutamente tudo o que você pensa sobre a geopolítica, sobre a justiça e sobre a guerra contra o globalismo e o comunismo. O que parecia impossível para os céticos, o que a grande mídia tentava pintar como fantasia, aconteceu. A América, a terra da liberdade, sob a liderança de um verdadeiro comandante, agiu. E o impacto disso no Brasil, na nossa segurança e na nossa liberdade é imensurável. Preparem-se, porque a narrativa que tentaram empurrar goela abaixo de que ditadores são intocáveis acabou de ser despedaçada. Por anos, a direita avisou. Nós, as vozes independentes, alertamos sobre o perigo dos regimes comunistas, sobre o câncer das ditaduras de esquerda que se espalharam como uma praga pela América Latina. Nicolás Maduro não era apenas um político controverso, ele era a ponta do iceberg de um sistema podre. Enquanto a mídia esquerdista minimizava, chamava de democracia relativa ou tentava passar pano para os crimes contra a humanidade, a trama se adensava. Eles riam dos nossos avisos, eles zombavam quando falávamos em narco-estado. Mas quem está rindo agora? Enquanto o mundo olhava para o outro lado, distraído pelas narrativas fabricadas pela imprensa tradicional, Donald Trump, o único líder com a coragem visceral para enfrentar o sistema, arquitetou uma operação que só pode ser descrita com uma palavra: brilhante. E não sou eu apenas quem diz isso. O próprio Trump, em uma curta entrevista, classificou a ação. Ele disse: planejamento bem feito e tropas e pessoas excelentes. Foi uma operação brilhante, na verdade. E que operação foi essa? Nicolás Maduro, o homem que se achava o dono da Venezuela, o homem que desafiou Deus e o mundo, foi capturado. Sim, capturado. E ele não está indo para um resort de luxo. Donald Trump confirmou que Maduro está sendo levado para Nova York, e o transporte não poderia ser mais simbólico. Ele está a bordo do navio de guerra americano USS Iwo Jima. O nome desse navio não é apenas um nome, é uma mensagem. Iwo Jima, o palco de uma das maiores vitórias americanas contra a tirania na Segunda Guerra, agora transporta o símbolo da tirania moderna para o banco dos réus. A América não se curvará aos tiranos. Vocês conseguem sentir o cheiro do pânico no ar? Porque a esquerda globalista está em choque. Eles estão atordoados, sem saber como reagir. A vice-presidente de Maduro, Delcy Rodrigues, aquela que tantas vezes desfilou arrogância, agora aparece em público exigindo, veja só, uma prova de vida imediata. Ela disse que Caracas não sabe o paradeiro de Maduro e de sua esposa, Cília Flores, que também foi capturada. O desespero na voz de quem via o poder como eterno é música para os ouvidos da liberdade. A queda de um ditador é a ruína de muitos. E a pergunta que não quer calar, a pergunta que deve estar tirando o sono de muita gente poderosa aqui no Brasil é: quem será o próximo a tremer nas bases? Essa operação não foi um acaso, não foi um improviso, foi o resultado de uma estratégia de longo prazo, de uma persistência que só os fortes possuem. Lembrem-se, ainda durante o primeiro mandato de Trump, lá em 2020, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos já havia desenhado o mapa do crime. Eles acusaram Maduro de transformar a Venezuela em uma organização criminosa a serviço de narcotraficantes e terroristas. Não estamos falando de política, estamos falando de polícia, estamos falando de crime organizado transnacional. As acusações que pesam sobre eles são devastadoras. A secretária de Justiça dos Estados Unidos, Pam Bondi, foi clara como cristal. Maduro enfrentará a força total da justiça americana. E quais são os crimes? Ouçam bem, porque isso explica a riqueza ilícita e o poder de destruição desse regime. Conspiração para o narcoterrorismo, conspiração para a importação de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos. Eles indiciaram Maduro por usar o narcotráfico como uma arma contra os Estados Unidos, conspirando para inundar o país com cocaína. Trump sabia. O sistema de justiça americano, aquele que ainda funciona, sabia.
O Cartel de los Soles, liderado por Maduro, segundo as acusações, foi designado como organização terrorista e agora a conta chegou. A recompensa de 55 milhões de dólares por Maduro e seus comparsas não era um blefe, era um contrato de captura que acaba de ser cumprido. Mas observem a hipocrisia, patriotas. Observem como o sistema reage quando um de seus é tocado. Imediatamente surgem as vozes da legalidade seletiva. A ONU, sempre a ONU, já classifica atos recentes como execuções extrajudiciais. Legisladores do Partido Democrata, os mesmos que perseguem conservadores nos Estados Unidos, correram para denunciar a operação como violação do direito internacional. Eles estão mais preocupados com a burocracia e com a proteção de um ditador do que com o sofrimento de milhões de venezuelanos. A Associated Press, porta-voz do establishment, já correu para dizer que a base legal para o ataque não é clara, tentando comparar a situação com a invasão do Panamá em 1990 que derrubou Noriega. Vejam como eles tentam deslegitimar a ação. Eles tentam usar dados, dizendo que o fentanil vem do México e não da Venezuela, tentando enfraquecer o argumento de Trump. Mas Trump foi direto. Os Estados Unidos já estão em guerra com grupos narcoterroristas e isso torna os ataques legítimos. A força mostrada pelos Estados Unidos é algo que deve servir de alerta para qualquer tiranozinho de plantão. Não foi uma captura simples, foi uma mobilização militar maciça. Porta-aviões, destruidores com mísseis guiados, caças F-35, submarino nuclear e cerca de 6.500 soldados foram despachados para o Caribe. Vocês têm noção do que é isso? É o maior poderio militar do mundo batendo na porta do quintal da América Latina. É um recado de força bruta e inquestionável. Trump intensificou o jogo de quem pisca primeiro, e adivinhem, Maduro piscou. E perdeu. E o que isso significa para nós, aqui no Brasil? A verdade é que a captura de Maduro não é um evento isolado na Venezuela. É um recado claro em neon, piscando para todos os que conspiram contra a liberdade e a soberania das nações. Trump, com sua inteligência e coragem, provou que a justiça ainda pode prevalecer, mesmo quando o sistema internacional tenta impedir. E isso tem implicações diretas para o nosso cenário. Pensem comigo, se um chefe de Estado, protegido por forças armadas, blindado por aliados poderosos como China e Rússia, pode ser alcançado pela justiça americana e colocado em um navio de guerra rumo a uma cela em Nova York, o que impede a justiça de chegar àqueles que tentam sufocar nossa democracia aqui dentro? A operação brilhante de Trump é um raio de esperança, é a prova de que o mal não dura para sempre. É a prova de que quando há vontade política e coragem moral, não existe intocável. O tabuleiro global está sendo virado, as peças estão se movendo numa velocidade que a esquerda não consegue acompanhar. Trump autorizou a CIA a conduzir operações secretas, o Pentágono apresentou opções de ataques por terra e a comunidade de inteligência contribuiu ativamente. Foi uma ação coordenada, multifaceta e letal para o regime. E aqui fica a reflexão final para vocês. A grande mídia vai tentar esconder isso. Eles vão focar na ilegalidade, no direito internacional, no sofrimento da família Maduro. Eles não vão mostrar o alívio do povo. Eles não vão mostrar que isso é um golpe mortal no Foro de São Paulo e em todas as organizações criminosas travestidas de partidos políticos que assolam o nosso continente. Não deixe que essa hipocrisia seja varrida para debaixo do tapete. A voz da indignação precisa ecoar, chamará. Mostre para o seu vizinho, para o seu grupo da família, para aquele amigo que ainda acredita na Globo. A verdade está aí. Maduro caiu. O dominó começou a cair. E nós precisamos estar atentos, vigilantes e prontos, porque a história está sendo escrita diante dos nossos olhos. E desta vez, a caneta está na mão dos patriotas. Que Deus abençoe a América e que esse vento de liberdade sopre forte sobre o nosso Brasil.